Olá, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos. Primeiramente, uma excelente quarta-feira para todos nós, que o nosso dia possa se iniciar mais tranquilo, mais sereno, que possamos entregar o nosso coraçãozinho para o nosso amado Pai, confiando em Deus, confiando nos desígnios que Ele tem para cada um de nós e que possamos tecer o nosso dia com Jesus revelado no nosso coração. Estamos juntos aqui, nestes minutinhos que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias concede para cada um de nós. Estamos destinando estes minutos do nosso dia para realmente nutrir a nossa alma. Então que possamos estar aqui mais serenos, com a porta da nossa alma aberta para acolher o ensino do Evangelho segundo o Espiritismo de hoje. Bom, eu vou convidar a todos para a gente começar o nosso dia lá no capítulo 25 do Evangelho, que é uma passagem muito especial, a qual nos convida a refletir um pouquinho mais sobre a ingratidão que nós recebemos quando tentamos fazer o bem ao próximo. E isso muitas vezes é uma situação que deixa o nosso coraçãozinho um pouco entristecido. E a passagem de hoje ela vem como uma gota de esperança, uma gota de luz para clarear os nossos pensamentos, para que possamos sempre fazer a caridade, independente da situação. E bom, então vamos lá para o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, refletir o item 10 e 11 deste capítulo, o qual se chama Não vos inquieteis pela posse do ouro. E para nós começarmos a nossa reflexão, vou convidar a todos para a gente fazer a leitura de um trechinho do Evangelho de Mateus, o qual também se encontra na nossa passagem de hoje e irá inspirar a nossa reflexão. É quando Jesus nos diz: quando alguém não vos queira receber, nem escutar, sacude ao saídes dessa casa ou cidade a poeira de vossos pés. Digo-vos em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. Bom, meus queridos amigos e amigas, este trechinho se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 14 ao 15. E para a gente compreender o que Jesus quis nos dizer com essas palavras, é importante entendermos e rememorarmos o contexto em que Cristo passou esse ensino aos apóstolos. Bom, Jesus estava ali, sentado com os discípulos, com os apóstolos, preparando eles para a primeira missão que eles realizariam, em virtude da Boa Nova. Sim, os apóstolos estavam se preparando para a primeira viagem, para compartilhar sobre a luz do amor, sobre todos os ensinos de Jesus, sobretudo sobre a Boa Nova. E Jesus, sabedor ali, conhecedor profundo da alma humana, ele sabia que os apóstolos enfrentariam diversos terrenos, diversos momentos, digamos assim, diversos terrenos de corações, desde aqueles que gostariam realmente de ouvir a Boa Nova, até aqueles que recusariam ou tratariam com desdém. E quanto a isso, Jesus disse aos apóstolos: olha, se durante a viagem vocês entrarem numa cidade ou em uma casa e vocês estiverem compartilhando da Boa Nova e aquela cidade ou aquela casa não queira os escutar, apenas saia dali, sacude a poeira de vossos pés e siga a viagem, indo realmente até aqueles corações que estão dispostos a ouvir. É mais ou menos esse o fundo das palavras do Cristo. Por quê? Jesus, ele não queria inspirar em nenhum momento a revolta, a violência, ou que os apóstolos obrigassem as pessoas a ouvirem a Boa Nova. Então, quanto a isso, Jesus já os preparou. Já disse, olha, se não quiserem os escutar, não ajam com violência, não os obriguem a os ouvir, não os obriguem a aceitar a Boa Nova, mas simplesmente virem-se, saiam daquela cidade ou daquela casa, sacude a poeira dos pés, ou seja, deixa
Deixa o que passou, deixa a raiva, a mágoa, a incompreensão, frente à ingratidão dessas pessoas, não leva as mágoas, não leva o rancor, não leva o que aconteceu ali de ruim, mas sacude essa poeira, sacudir essa poeira, deixar esses sentimentos ruins que ficaram e sigam a viagem compartilhando para aqueles corações que queiram ouvir. É mais ou menos esse o contexto das palavras do nosso divino amigo e que hoje se fazem muito presente para todos nós, porque quantas vezes na nossa vida nós, de frente para alguém que necessita de amparo, que necessita de ajuda, nós estendemos a mão em socorro. Nós fazemos tudo o que é possível e até impossível para ajudar aquela pessoa. Nós movemos montanhas, nós estendemos a mão em caridade, nós levamos o verbo que auxilia, a palavra de esperança. Ajudamos às vezes materialmente, ajudamos sobretudo moralmente, para ajudar a se reerguer a fé, se reerguer o coraçãozinho. E muitas vezes, de frente para todo esse amparo que a gente concede, nós recebemos daquela pessoa a ingratidão. Da mesma forma que naquela época os apóstolos, com toda a alegria no coração e com toda a disposição em falar da boa nova para aqueles corações, recebiam deles a ingratidão. Então, atualmente, isso também se faz aqui para nós, porque, como dissemos, quantas vezes tentamos fazer o bem ao próximo, nós temos boa intenção em ajudar, mas o outro não acolhe o nosso socorro, não acolhe o nosso amparo e nos trata muitas vezes com ingratidão, com revolta e com incompreensão. E nesses momentos, o nosso coraçãozinho, ele pode se entristecer, porque se temos a boa intenção, se queremos ajudar genuinamente, nosso coração ele se enche de boa vontade para realmente amparar e socorrer aquela pessoa. Mas quando o próximo vem e nos trata com ingratidão ou não aceita o nosso amparo, o nosso coraçãozinho ele se estremece ainda, a gente fica um pouquinho triste porque a nossa intenção era o amparo puro e genuíno. Mas como Jesus ensinou aos apóstolos naquela época, ele também ensina a todos nós. Não guardemos mágoa, não guardemos rancor ou fiquemos entristecidos, mas vamos sacudir a poeira. Entreguemos nas mãos de Deus. Fazemos a nossa parte sempre, façamos a caridade. Mas se o coração do próximo ainda não estiver aberto para acolher a nossa boa intenção e amparar, nós não podemos obrigá-lo a aceitar. Mas entreguemos a Deus, vamos sacudir a poeira, sem guardar mágoa, sem guardar rancor, sem guardar raiva. E sigamos o nosso caminho amparando aqueles que realmente desejam o amparo, aqueles que realmente desejam acolher a luz. E quanto a isso, vamos rememorar aqui uma frase, um ensino que nós reservamos aqui de Joana de Ângeles, a querida benfeitora Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, lá no livro Vida Feliz, no capítulo 23, ela nos diz: esclarece com calma e argumenta serenamente. Se o outro não leva em consideração os teus conceitos, silencia e entrega-o ao tempo que a todos nos ensina sem pressa. Essas palavras da querida Joana de Ângeles, elas são realmente esclarecedoras para nós nesse momento. Olha só, ela nos diz, frente àquele que às vezes se revolta, que não aceita a nossa boa vontade na hora do amparo, aquele que é muito incompreensivo, aquele que às vezes age com ingratidão com a gente, quando a gente faz o bem e o outro nos recebe com ingratidão, olha só, vamos esclarecer com calma, argumentar serenamente, como Jesus também nos disse aos apóstolos e diz a nós, olha, não haja com violência, não queira obrigar o outro a aceitar o caminho do bem, não queira obrigar o outro a ouvir a boa nova, ou seja, vamos com calma, vamos serenamente, não tem como a gente obrigar o outro a aceitar a nossa boa vontade em ampará-lo. E aí Joana nos diz, se o outro não leva em consideração os teus conceitos, silencia.
Ou seja, se o outro não quer aceitar o amparo, se ele não está preparado ainda para se abrir à luz, silenciemos. Silenciemos, porque Joana nos diz: entrega ao tempo, que a todos nos ensina sem pressa. Realmente, façamos a nossa parte. Mas se o outro não quiser aceitar o bem que fazemos e ele nos recebe com ingratidão, nós, com toda boa vontade no coração de ajudar, entreguemos a Deus, entreguemos ao tempo, porque o tempo ensina a todos nós e o tempo não tem pressa, ele vai nos ensinando com o percurso da vida, com as experiências que passamos, nós vamos aprendendo e chegará assim um momento que essa sementinha que nós semeamos, às vezes lá no passado, com uma atitude boa que foi paga com ingratidão, um dia essa sementinha ela vai florescer. Porque um dia esses corações eles se abrirão para perceber que o que a gente tinha era a boa vontade de amparar, que o que a gente fez foi o que estava ao nosso alcance para ajudar. Então tenhamos a consciência tranquila, façamos sempre a nossa parte no caminho do bem e jamais obriguemos o próximo a aceitar a luz da verdade ou o caminho do bem. Façamos a nossa parte. Ele vai aceitar no tempo dele, assim como Jesus disse aos apóstolos: olha, não obriga as pessoas a ouvirem a boa nova. Se elas não quiserem, saia daquela cidade, vá para outras, pregue para quem quer ouvir, ajude quem realmente quer ser amparado, porque aquele coração vai chegar um momento que ele vai querer ser ajudado. E quanto a isso, estamos aqui conversando, me lembrei de uma história que Humberto de Campos narra para nós lá no livro Luz Acima. Eu vou deixar linkado aqui na nossa legenda, na nossa descrição do vídeo, na verdade, o capítulo dessa história para quem quiser lê-la, ler mais aprofundado, ler ela com mais atenção. Mas a essência dessa história que Humberto de Campos narra a nós é que havia um anjo bom e um anjo do mal, digamos assim. Vamos usar esses termos para a gente entender. Havia uma alma, um espírito bom e um espírito que ainda se comprazia no mal. E esses dois espíritos estavam ali conversando com um homem, tentando convencê-lo a seguir um caminho. Então o espírito bom, o anjo bom, vamos colocar assim, ele chega para o homem e oferece para ele uma jornada, um caminho no bem, mas é um caminho que tem trabalho, um caminho que tem esforço, um caminho que ele vai precisar derramar o suor, o sacrifício, a abnegação, mas é um caminho assim, difícil, mas que no final é um caminho de luz, é um caminho que nos leva à serenidade no coração. Então esse anjo bom, ele mostra para ele todo o percurso que o homem vai cumprir e o convida a seguir junto com ele. Lembremos que é um caminho de trabalho, esforço e sacrifício. Aí chega esse amiguinho, esse espírito mau, que também está ali junto do homem, se aproxima dele e fala assim: olha, eu tenho um caminho para te oferecer também. Ah, deixa isso para lá, esse negócio de trabalho, de esforço, de sacrifício, de caridade, de pensar no outro. Vamos para a vida fácil, vamos para os prazeres da matéria, vamos curtir o aqui e agora. E ele fala muito sobre se importar somente consigo. Ah, vamos nutrir o egoísmo, olha só para si. Você tem que fazer o que se beneficia. Esquece o outro, esquece ajudar o próximo, vai curtir a sua vida. E o homem se vê ali entre essas duas propostas, do espírito bom e do espírito ainda mau. E ele ali tentando decidir, ele se vê levado pela proposta do espírito mau. E ele realmente aceita o caminho fácil, o caminho dos desejos efêmeros, dos desejos bons, das baixas paixões, que é o caminho que não demanda esforço, sacrifício e trabalho. Então ele aceita. O espírito mal, vendo daquela situação, se sentindo feliz por ter conquistado mais uma alma para o seu lado, digamos assim, ele chega para o espírito bom e diz assim: você não vai brigar? Você não vai tentar convencê-lo a seguir do seu lado? Você não vai usar dos seus argumentos para tentar fazer ele mudar de ideia? Você não vai forçar ele a mudar para o caminho do bem? E o espírito bom, muito serenamente, muito calmo, vira-se para o espírito mau e diz assim:
Tenho mais que fazeres, e não me cabe despender as horas em contendas inúteis. O assunto, porém, não está liquidado. Se o gênio da dor não passar por aqui em breves dias, voltarei, mais tarde, em companhia do gênio da morte. Bom, meus queridos amigos e amigas, esse diálogo é o diálogo que Humberto de Campos traz como encerramento da história para todos nós meditarmos sobre o assunto. Novamente, para rememorar, nós trouxemos aqui a essência da história. Para todos aqueles que quiserem ler na íntegra, mais a fundo, essa história que Humberto de Campos traz, nós indicamos o capítulo 38 do livro Luz Acima, o qual a história na sua íntegra e completa. Aqui novamente trouxemos a essência da mensagem que o querido amigo e benfeitor quis compartilhar conosco. E é uma história que é o que elucida aqui pra gente a nossa passagem. Às vezes, a pessoa vai estar ali de frente, a gente vai estar oferecendo a mão em amparo para auxiliar ela, mostrando um caminho do bem. Mas ela ainda vai querer se fechar. Assim como naquela época as pessoas se fecharam para não ouvir a boa nova, às vezes o próximo ele vai se fechar para o nosso amparo. Ele vai querer continuar nutrindo a vida que ele tem, ele vai querer continuar seguindo um caminho que não é tão profícuo para a jornada dele. E aí, façamos como o anjo bom. Não vamos insistir. Façamos a nossa parte. Vai chegar o dia que essa pessoa vai ver a nossa boa intenção, que ela vai ver o que a gente tentou fazer para ajudar e ela nos procurará. Tenhamos a consciência tranquila, façamos o bem, olhemos para o nosso interior, sejamos exemplo de conduta, do caminho do bem, porque isso também ajuda o próximo a enxergar um caminho melhor para ele seguir. Então vamos encerrar a nossa reflexão de hoje. Foi uma reflexão muito especial, porque sim, a gente fica entristecido muitas vezes, com o coraçãozinho mexido, quando a gente tenta ajudar e o próximo não aceita a ajuda ou não quer se transformar ou seguir no caminho do bem. Mas entreguemos nas mãos de Deus. Tenhamos a consciência tranquila que a caridade nós fizemos, que a nossa parte nós fizemos. E o nosso amado Pai, que cuida de cada filho, ele vai olhar para cada um e ele vai estar guiando. Façamos sempre a caridade, hoje e sempre, e o que compete a nós, mas jamais obriguemos o outro a se transformar, porque ele mesmo tem que querer mudar. Ele tem que querer, por vontade própria, seguir o caminho do bem. Sejamos luz onde Deus nos semeou, sejamos luz de inspiração para todos os nossos irmãos e façamos a nossa parte. E como Jesus nos diz, vamos sacudir a poeira sem guardar mágoa, sem guardar rancor frente a essa ingratidão que somos recebidos quando tentamos fazer o bem. E sigamos a nossa jornada, semeando amor, semeando a caridade, porque tem muitos corações que eles querem, sim, estão sedentos, querendo ouvir sobre o amor, ouvir sobre Jesus. Então destinemos também a nossa energia a esses corações, em vez de ficar ruminando mágoa ou raiva daquele que não quis. Dediquemos tempo aos que querem também e aos que estão com o coraçãozinho aberto para acolher o nosso amado Jesus. Bom, meus queridos amigos e amigas, essa foi uma mensagem com muito carinho, com muito amor, do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias. Que todos possamos ter uma excelente quarta-feira, um excelente dia, nutrindo o nosso dia, nutrindo o nosso coração com as palavras do nosso amado Jesus. Nos encontramos aqui amanhã, às 7h30, para mais uma reflexão do nosso Evangelho diário. Que assim seja.